Este é o vídeo sobre a tese Strategic Reasoning in Complex Zero-Sum Computer Games, ou seja, raciocínio estratégico em jogos digitais complexos de soma zero, feita por Anderson Rocha Tavares, este quem vos fala e orientada pelo professor Luiz Chaimovics. O contexto, o problema geral abordado nesta tese é um problema de controle, no qual a gente observa a situação, observa como o mundo está agora e toma uma decisão, escolhe uma ação, ou seja, tenta escolher a melhor ação dada a situação observada do mundo. E os jogos digitais complexos, né, fornecem grandiosos problemas de controle com valiosos problemas de pesquisa para trabalharmos. Por exemplo, a questão de tempo real, ter que decidir em tempo real, senão a situação piora para o jogador, e muitas situações possíveis, né? Cada posição aqui das entidades na tela implica uma situação diferente para decidir. Além disso, cada entidade controlada aqui, o jogador deve atribuir uma ação para ela, sendo então no total o jogador tem que o total de ações do jogador é a combinação de todas as ações atribuídas para cada pequena entidade aqui na tela. E isso resulta em um problema de decisão extremamente complexo. E daí vem então a ideia do jogo digital complexo. Além disso, tem um adversário aqui do outro lado que a gente deve derrotar. Então, a vitória de um jogador é a derrota do outro. Por isso que existe esse termo soma zero. Então, esse tipo de cenário aqui, especificamente, essa tela mostra o jogo StarCraft, fornece um grandioso problema de controle, um grandioso desafio aí para técnicas de inteligência artificial. E como foi feita a abordagem para esse problema tão desafiador? Primeira coisa, ao invés de escolhermos, de nos preocuparmos com a infinidade de ações disponíveis em cada situação, a gente escolhe, então, ao invés de escolher uma ação, escolhemos um algoritmo disponível por algum programador entusiasmado, né? Porque o StarCraft é um jogo popular e depois que foi liberada a interface de programação dele, vários programadores criaram seus bots ali para jogar e cada bot é adequado para uma situação. Então, o nosso trabalho é descobrir qual algoritmo, qual bot é o melhor para cada situação do jogo. Só que considerar cada situação possível não é tratável, é inviável, porque o número de situações a considerar, o número de possíveis combinações dos elementos na tela é muito grande. Então a gente precisa de generalizar o aprendizado. Se eu sei que o tal determinado algoritmo é melhor para uma situação, eu tenho que conseguir propagar isso para outras situações parecidas. Então, imaginando que cada bolinha aqui é uma situação, um possível estado, então no total a gente tem um espaço de estados aqui, todas as possíveis situações do jogo aqui, hipoteticamente. Então, se eu sei que o algoritmo, por exemplo, é o melhor para essa situação, no esquema de agregação de estados, eu digo que ele é o melhor para todos os estados em um mesmo grupo, dado um critério de agrupamento, em detalhes aqui na referência número 2, na lista de referências ao final desses slides. Outro esquema possível é, se eu sei, por exemplo, que o valor de um algoritmo para esse estado, eu vou propagando esse valor, porém suavemente para os estados com características parecidas. E mais detalhes sobre isso, dessa abordagem que a gente chamou de aproximação linear de funções, na referência número 3, na lista ao final desses slides. A diferença principal é que, com agregação de estados, eu digo que o valor é exatamente o mesmo para todos os estados no mesmo grupo, e com aproximação linear o valor é difundido suavemente aqui para os estados próximos ao de interesse. E os principais resultados dessa tese, primeiro, análise de propriedades teóricas da seleção de algoritmos, ou seja, a gente conseguiu ver quais os algoritmos são dominantes em quais situações, usando recursos de teoria dos jogos. Além disso, a gente conseguiu avançar o estado da arte, ou seja, derrotar os oponentes mais modernos do ano de 2018 aqui que a gente testou. A cada barra aqui é uma variante da nossa abordagem, cujos detalhes estão descritos na referência também número 3 ao final. E aqui, cada nome embaixo aqui é um desses oponentes, e contra todos eles a gente teve taxas de vitória de 80% ou mais, né? Então nossa abordagem aqui
de considerar algoritmos ao invés de ações e de propor esquemas de generalização do aprendizado foi muito bem sucedida no jogo de estratégia em tempo real. Isso nos permite visualizar outras possíveis aplicações igualmente complexas, como por exemplo a robótica. Aqui temos um exemplo do futebol de robôs em que vários robôs têm que se coordenarem e a ação de um time é a ação conjunta de cada integrante aqui do time. E outra situação também é o trânsito, por exemplo, onde cada agente controla um semáforo e a ação conjunta de todos os semáforos é que vai determinar o fluxo do tráfego. Então, esse tipo de abordagem onde há muitas ações, muitas decisões a serem tomadas, a gente poderia ser um cenário no qual a abordagem desenvolvida nessa tese seria aplicada. E geramos aí uma sequência de publicações importantes, né, nas principais conferências na interseção de IA e jogos, que são essas, a número 1 e a número 2, na principal revista de jogos, que é a número 4, e em uma das maiores conferências de inteligência artificial em geral, que é a referência número 3. E para finalizar, agradecemos às agências de fomento à pesquisa, CNPq, CAPES e FAPEMIG, e você que nos assistiu até agora. Então, muito obrigado e viva a ciência!